Olá, sejam bem-vindos a mais esta aula do Instituto da Ala São Bento do Sul. Eu espero que todos estejam bem e nós vamos discutir hoje Alma, do capítulo 5 ao capítulo 7. Então, deixarei minhas considerações aqui para vocês e que nós possamos ter um debate bem produtivo. Então, vamos começar aí no capítulo 5. Que o título ele já diz o seguinte do capítulo cabeçalho: para obterem salvação, os homens devem arrepender-se e guardar os mandamentos, nascer de novo, purificar suas vestes por meio do sangue de Cristo, ser humildes, despir-se do orgulho e da inveja e praticar obras de retidão. O bom pastor chama o seu povo. Aqueles que praticam o mal são filhos do diabo. Alma testifica a veracidade de sua doutrina e ordena aos homens que se arrependam. Os nomes dos justos serão escritos no livro da vida. Notar que esse capítulo ele foi escrito mais de 80 anos antes de Cristo, porque é importante que nós veremos que nessa mesma prédica de Alma nós teremos a profecia sobre o nascimento de Jesus Cristo no capítulo 7. Então, Alma, no versículo 1, começa na terra de Zaraenla a transmitir a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus. E o discurso que Alma escolhe para fazer em Zaraenla não foi um discurso que ele começa dizendo para se arrepender. Na verdade, se vocês virem esse discurso, o arrependimento só está ali na metade do discurso dele. Só aparece a palavra arrependimento no versículo 31, quando ele fala de zombarias e perseguições contra os irmãos. Aí que ele manda se arrepender. A retórica escolhida por Alma é a de perguntas, ou seja, uma boa pergunta já é meia resposta. Então, Alma escolheu precisamente as suas perguntas para fazer com que o povo refletisse e operasse essa mudança necessária em seu coração. É interessante notar que pontos de interrogação em Alma nós vamos ter 42, mas perguntas nós teremos 50. Então, dos 60 e poucos versículos que nós temos, 62, 50, vamos dizer assim, seriam de perguntas. Claro, tem versículos que tem mais de uma pergunta, mas se fosse uma pergunta por versículo, muito mais da metade, quase a totalidade do discurso foi construído sobre perguntas. E ele começa já dizendo que contando um pouquinho a história dele. Ele foi consagrado pelo pai dele, sumo sacerdote. A autoridade dada pelo pai era a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. Joseph Fielding Smith diz que entre os nefitas a autoridade presente era o sacerdócio de Melquisedeque. E ele foi o organizador, ou seja, aquele que colocou em ordem a igreja na terra que se achava nas terras de Nefe, na terra chamada de Mórmon, e em cujas águas ele fez o batismo dos seus irmãos. Tá? No versículo 6, então, ele começa falando sobre o cativeiro dos pais deles. Os pais deles eram cativos, eles tiveram que fugir daquele domínio injusto exercido pelo rei. Eles tiveram que sair fugidos daquela terra. E Alma parece trazer isso à lembrança. E é engraçado ver que Alma, no capítulo 5, versículo 6, fala sobre justamente o cativeiro dos pais. Cativeiro esse que é lembrado a ele quando o anjo aparece para convertê-lo. Então ele agora faz com que o
povo se lembre desse cativeiro que há uma geração atrás eles estavam sofrendo. E é interessante também que esse cativeiro de nossos pais pode se aplicar ainda mais. Não precisa necessariamente ser o cativeiro ali do povo de Lime. Pode ser uma alusão também ao cativeiro dos pais no Êxodo, os israelitas ainda na terra do Egito por Faraó, quando eles tiveram que ser libertos da mão do Senhor. E ele continua perguntando, sim, e haveis conservado suficientemente na lembrança a misericórdia e paciência de Deus para com eles? Tanto em um quanto o outro, foram libertos pelo poder milagroso do Senhor. Não foi por conta deles. E a paciência, porque o Senhor esperava que eles se arrependessem. Nessa época, é relatado nas Escrituras que os pais eram vagarosos em lembrar do Senhor, mas quando se lembravam, o Senhor estava lá. E aí, quando ele pergunta, haveis conservado suficientemente na lembrança a misericórdia e paciência de Deus para com eles, ele acrescenta mais uma pergunta, e ainda mais, haveis conservado suficientemente na lembrança que ele livrou suas almas do inferno? E aí, essas perguntas têm como respostas um não. Nós não conservamos suficientemente a lembrança do cativeiro de nossos pais, a lembrança da misericórdia de Deus e paciência para com eles, e a lembrança de que ele livrou suas almas do inferno. Então, essas perguntas de Alma 5 não são para nos deixar para baixo, não são para nos julgar e dizer, puxa, eu sou uma porqueira, não estou fazendo nada disso. As perguntas são um guia para mostrar o que Jesus Cristo pode fazer por mim. Coisa que, por mim mesmo, eu não poderia fazer, mas Jesus Cristo pode e vai fazer por mim. Então, quando ele pergunta da lembrança do cativeiro dos pais, misericórdia e paciência, e a lembrança de que ele livrou suas almas do inferno, me traz à memória o sacramento. É isso que Cristo faz por nós, para que nós possamos ter essa lembrança de que ele livrou as almas do inferno. Nós temos também aqueles feriados judaicos, a Páscoa, que fazia justamente menção a esse cativeiro, era uma lembrança deste cativeiro dos pais, e essa lembrança apontava justamente para Jesus Cristo, cuja misericórdia e paciência era derramada sobre eles. Então, pensem em Alma 5 de forma diferente. É o que Jesus Cristo pode fazer por mim, não o que eu consigo fazer por eles, porque por si só minha força é débil, é nada. Ele diz, sois servos inúteis, porque fizestes somente o que vos foi ordenado. Versículo 7, ele diz que o coração foi transformado, despertou-os de um profundo sono e eles despertaram para Deus. A gente já debateu, posso deixar o card aqui em cima, sobre o sono, que nas Escrituras pode ser uma referência a esse estado decaído, a esse estado de pecado. Mas aí Deus faz despertar deste sono da morte, o sono do pecado, despertar para Deus. E eis que estavam na escuridão. Quando está com os olhos fechados, nós só observamos a escuridão. Não obstante, suas almas foram iluminadas pela luz da palavra eterna, ou seja, pela luz de Cristo, a luz de Deus. Estavam cingidos, ou seja, amarrados pelas ligaduras da morte e pelas correntes do inferno, em uma destruição eterna. Esperava-os. Então, esse era o destino da humanidade, não só o destino dos pais deles naquele cativeiro,
mas o destino de toda a humanidade. E ele faz uma pergunta que a gente aí consegue responder como sim, mas não por vontade nossa, por conta da graça divina e do poder divino. Ele pergunta: foram eles destruídos? E a gente vai dizer: não. Então, não foram destruídos por conta da graça e poder divino, tá? A resposta aí é negativa, mais uma vez, não porque não estamos fazendo, mas é um sim da parte de Deus para conosco. E novamente pergunto: foram rompidas as ligaduras da morte e soltas as correntes do inferno que os cingiam? Sim, mais uma vez. Versículo 9 agora. Foram soltas e suas almas expandiram-se. Almas expandiram-se parece muito com o que ele vai falar em Alma 32, que é só dar uma porção de espaço para aquela sementinha e ela vai se expandir e vai crescer até uma fé perfeita. E é isso mesmo, cantaram o amor que redime. E digo-vos que estão salvos. O amor que redime é o próprio Jesus Cristo, é o Redentor, é o puro amor de Cristo, a caridade redentora dele. Versículo 10, e agora vos pergunto: em que condições foram salvos? Sim. Que fundamento tinham para esperar a salvação? Qual foi a causa de haverem sido libertados das ligaduras da morte, sim, e também das correntes do inferno? Então ele agora começa a perguntar por que tudo isso aconteceu, ou por quem, ou através de quem tudo isso aconteceu. Ele vai falar das palavras de Abinadi, presta testemunho de que ele é um profeta e presta testemunho de que Alma, o seu pai, havia acreditado nessas palavras de Abinadi. E qual eram as palavras de Abinadi? Que Cristo seria nosso Salvador e Redentor, morreria por cada um de nós para justamente romper essas ligaduras da morte e do inferno. Versículo 13, por conta dessa pregação, eles desenvolveram essa fé. Está lá no versículo 12 já. Verificou-se uma grande mudança em seu coração. E ele próprio presta testemunho, como se dizendo: eu tenho testemunho disso, de mudança de coração, porque eu passei por uma mudança de coração. É interessante também notar, e nós veremos isso, né? Isso está um pouquinho mais para frente. A gente vai ver isso. Já falo aqui para vocês. Em Alma, capítulo 5 mesmo, versículo 45, que ele diz: não supondes que eu próprio saiba destas coisas? Eis que vos testifico que sei que estas coisas de que falei são verdadeiras. E como supondes que eu tenho certeza de sua veracidade? Talvez aí a gente estivesse pensando: também é fácil para Alma Filho, porque ele viu um anjo. Vê que o anjo nem é mencionado por ele, não está nem na jogada no versículo 46. Eis que eu vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber estas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou por seu Santo Espírito. E esse é o Espírito de revelação que está em mim. Então não foi por causa do anjo, mas foi porque ele jejuou e orou durante muitos dias a fim de saber estas coisas por si mesmo. Então nós também temos a oportunidade de saber e de ter esse testemunho. Saber por nós mesmos. Através do jejum e oração, a gente não precisa ter um anjo.
Por isso que ele dizia no versículo 12, eis que vos digo que tudo isso é verdade. Ele sabia por ele mesmo, por conta de jejum e oração e o Espírito de Deus promovendo essa mudança. No versículo 13, ele diz que por causa dessa pregação da palavra se verificou uma grande transformação. Eles se humilharam, depositaram a confiança no Deus verdadeiro e vivo e foram fiéis até o fim. Portanto, foram salvos. Então, se a gente hoje debate salvação, quer ser salvo, o que a gente precisa fazer? Ele diz aí, dar ouvidos à palavra, transformar o coração, humilhar, depositar a confiança no Deus verdadeiro e vivo e ser fiéis até o fim. Aí seremos salvos. E ele pergunta no versículo 14, eis que vos pergunto, meus irmãos da igreja, haveis nascido espiritualmente de Deus? É interessante que ele pergunta para quem já está batizado, os irmãos da igreja. Interessante, né? Claro, eles foram batizados. Não é suficiente? Muitos foram batizados, mas ainda, no versículo 14, não experimentaram essa poderosa mudança nos corações. Então ainda não foi nascido espiritualmente de Deus. Foi nascido da água, mas não do Espírito. Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Seus atos, pensamentos, palavras e ações são tais que quando alguém ouve falar diz, puxa, parece Jesus Cristo. Quando alguém o vê agir diz, puxa, parece Jesus Cristo. Exerceis fé na redenção daquele que vos criou? Às vezes, nós damos crédito à pregação de Cristo. Ou a gente pode até dizer assim, como Stephen Robinson fala no seu livro, Believing in Christ. Nós acreditamos em Cristo, mas não damos crédito a Cristo. Quando ele diz que vai nos salvar, a gente acha que a gente até acredita nisso, mas não dá crédito a isso que ele fala. E ele pergunta, exerceis fé na redenção daquele que vos criou? Muitas vezes ainda é distante de mim esse sentimento de que ele vai me salvar. Ele se sacrificou por mim. Olhais para o futuro com os olhos da fé e vedes este corpo mortal levantado em imortalidade e esta corrupção levantada em incorrupção, para apresentar-vos diante de Deus e ser julgados de acordo com as obras feitas no corpo mortal? Eu consigo olhar para o futuro, olhar com esses olhos esperançosos e de fé e me ver ressuscitado e me ver me levantando na primeira manhã da ressurreição através do poder de Jesus Cristo? Eu posso ouvir o Senhor dizer para mim no versículo 16, vinde a mim, benditos, pois eis que vossas obras foram obras de retidão na face da terra? E aí ele pergunta no 17, ou eu posso mentir para o Senhor um pouquinho e dizendo, nossas obras foram retas na face da terra, quando elas não foram. Será que ele nos salvará? Será que quando nós nos propomos a encobrir nossos erros, parece a seção 121 de Doutrina e Convênios, quando ele diz que aquele que se propõe a cobrir os erros é amém para o sacerdócio desse homem? Será que dessa forma, eu tentando encobrir e não me arrependendo, eu vou ser salvo? Ou eu consigo me imaginar diante de Deus com a alma cheia de culpa e remorso, tendo uma lembrança de todas as culpas que tenho, uma perfeita lembrança de todas as iniquidades, uma lembrança de que eu desafiei os mandamentos de Deus. Eu desafio os mandamentos de Deus, que está em Alma 5:18,
quando eu decido brincar com a lei da castidade. Ah, dá nada não, é só uma pegaçãozinha aqui. Eu desafio os mandamentos de Deus. Quando eu deixo de pagar meu dízimo, dá nada não, mês que vem aí eu pago dobrado. Eu desafio os mandamentos de Deus, dá nada não, amanhã eu leio os capítulos da semana inteira e boa, eu compenso isso. O tempo todo parece que a gente está desafiando esses mandamentos de Deus quando decidimos, através da nossa racionalização, torcê-los. Versículo 19. Posso olhar para Deus com um coração puro e mãos limpas? Podereis levantar os olhos tendo a imagem de Deus gravada em vosso semblante? Eu posso olhar para Deus tendo um coração puro e mãos limpas, ou seja, sentimentos puros e as mãos, ações limpas, puras e retas diante do Senhor? É interessante notar que a neurologia só se desenvolveu a partir do século XIX. Então, eles não julgavam que o coração era o centro de sentimentos. De acordo com a cultura hebraica, o centro de sentimentos seriam os intestinos. É por isso que nós veremos no capítulo 7 ele dizer que suas entranhas estavam cheias de misericórdia. Mas o coração, ele era uma sede de pensamentos. Acreditava-se que era do coração que vinham os pensamentos. Então, quando ele diz até com um coração puro, claro, modernamente podemos associar a sentimentos puros, mas também naquela época se associava com pensamentos puros. Será que eu posso me apresentar com pensamentos puros e ações limpas diante de Deus? 20. Ele diz, como é que no final você espera ser salvo quando deixou a vida inteira você ser subjugado pelo diabo? A vida inteira fez a vontade do diabo. Como é que lá no final a gente quer ouvir do Senhor, vem, bendito? No 21, aí ele dá uma notícia que todos nós já esperávamos, né? Digo-vos que sabereis naquele dia que não podeis ser salvos. Pois ninguém pode ser salvo sem que suas vestimentas tenham sido lavadas até ficarem brancas. É engraçado que vemos vários desses contrastes no Evangelho, luz, trevas, e aqui o contraste é especialmente digno de nota, porque ele diz que para ser limpo, a gente tem que se manchar no sangue de Cristo. Então o sangue, quem já viu que cai na roupa, termina manchando mesmo, se não é lavado imediatamente, com alvejante, com água quente, passar uma água oxigenada. Mas a gente vê aí esses contrastes sendo administrados no Evangelho. Para eu ficar branco, puro e limpo, eu tenho que usar essa substância que mancha o sangue de Jesus Cristo, ou seja, eu vou ficar impregnado, totalmente manchado, totalmente imbuído desse sacrifício expiatório de Cristo para eu ser considerado limpo, ser considerado sem culpa, ser considerado remido dos meus pecados. No 22, como é que eu vou encarar o tribunal de Deus, tendo as vestimentas manchadas de sangue, agora o sangue aí é humano, e de toda espécie de imundície? Vocês se lembram que naquela época era uma confusão constante, era uma guerra constante. Alguns capítulos eles já haviam estado bem pesarosos por conta dos irmãos, familiares e amigos que foram perdidos para essa batalha com os lamanitas, né? Então ele está dizendo, como é que você quer, ao invés de estar manchado com o sangue de Cristo, manchado com o sangue dos irmãos e de toda espécie de imundície?
o que testemunharão essas coisas contra vós? Ele está dizendo, elas não vão dar um real testemunho, não falso testemunho de que sois assassinos e que sois culpados de toda espécie de iniquidades? E ele diz, nessa forma, a gente pode sequer supor a pensar que eu posso ter um lugar junto com Abraão, Isaque e Jacó, cujas vestimentas são limpas, imaculadas, puras e brancas? Como é que eu posso me imaginar querendo me sentar com Abraão, Isaque e Jacó se eu não frequento o seminário? Como é que eu posso me imaginar sentado junto a Abraão, Isaque e Jacó se eu não sou investido no templo, se eu não cumpro com os convênios do templo? Como é que eu vou imaginar sentado com Abraão, Isaque e Jacó se eu não vou à igreja tomar o sacramento, não magnifico o meu chamado e por aí vai? Ele diz, a menos que façais de nosso Criador um mentiroso, a menos que a gente acredite que Cristo é um mentiroso desde o princípio, ou suponhais que ele seja mentiroso desde o princípio, não podeis supor que esses possam ter um lugar no reino dos céus, mas serão expulsos porque são os filhos do reino do diabo. Então não é nem porque Jesus Cristo e Deus está com raiva da gente que ele vai nos expulsar. Eles só simplesmente vão dizer, filho, a regra da casa aqui é essa. É vestimenta branquinha pelo sangue de Jesus Cristo, sem estar manchada com o sangue dos irmãozinhos. Você quer? Não quer? Então tá bom, siga seu rumo. Tem o reino do diabo, que já foi construído justamente porque ele não queria seguir o plano do Pai. Respeita o seu livre-arbítrio. Vai sofrer as consequências, mas pode ir para o seu cantinho. Ele pergunta no versículo 26 se a gente então sentiu essa mudança no coração, se eu posso agora sentir isso. Nesse exato momento que eu vos falo, eu posso sentir agora que meu coração está mudado? Talvez não em todas as coisas, mas será que ouvindo algumas dessas palavras, algum discurso na conferência geral, alguma das aulas da escola dominical, isso não tocou para que eu mudasse algum comportamento? Talvez seja, puxa, devo fazer, como foi falado na nossa conferência de estaca, devo fazer o armazenamento, devo escrever meu diário. Então, são mudanças pequenininhas e diárias que vão compor aquela mudança de coração de uma vida inteira. 27. Tende-vos conservado inocentes diante de Deus? Poderias dizer dentro de vós mesmos, se fosseis chamados pela morte nesse momento, se agora a gente caísse morto, a gente podia dizer que havia sido suficientemente humilde? Que as nossas vestimentas estavam limpas e branquinhas pelo sangue de Cristo? Ou eu vou estar cheio de orgulho? Ele pergunta, estais despidos de orgulho? Ele diz, opa, se a gente respondeu para essas perguntas, não, eu não poderia dizer isso, eu não poderia dizer isso. Digo-vos que se não estáis preparados para comparecer perante Deus. E aí ele dá a dica. Ele diz que a preparação tem que ser rápida. Deveis preparar-vos rapidamente, pois o reino dos céus está próximo. E o que não estiver preparado não terá vida eterna. E já diz a Escritura, se estiverdes preparados, não temereis. Não temereis ter o risco de não morar com nosso Pai Celestial depois dessa vida. No 29, ele continua perguntando se estamos livres, despidos de inveja. Aquele que tem inveja não está pronto. E ele diz, e eu gostaria, me ouve, ele está dizendo, que se preparasse rapidamente. Pois aí a hora está chegando. Não sei quando, mas está chegando. E vai nos pegar de calças curtas, como diz o ditado, se a gente não se preparar. No versículo 30 ele diz, alguém que zombe ou persiga seu irmão,
ai dele, ou seja, coitado dessa pessoa, porque não está preparado para quando Cristo voltar e deve então se arrepender. Aí sim ele é bem enfático. Ó, para aquele que ainda não entendeu que essas perguntas é para levar para o arrependimento, então nesse mandamento aqui eu vou ser bem específico. Se arrependa, né? Porque aí esse especificamente contraria um dos grandes mandamentos da lei: amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu zombo do meu irmão, acumulo perseguição contra ele, eu não estou cumprindo um dos grandes mandamentos da lei, como o próprio Salvador listou, e sobre ela todas as coisas são construídas. Sobre esse mandamento, toda a lei é construída. Esse e amar a Deus sobre todas as coisas. Versículo 32, sim. Ai de vós que praticais a iniquidade, arrependei-vos, arrependei-vos. Aí é arrepender-vos o tempo todo, né? Interessante no 33, que ele diz, ele envia um convite a todos os homens. Então não é A para B não e para C, é para todos os homens. Discutimos isso também em nossa última conferência de Estaca. Devemos levar o evangelho a todos. O convite de Cristo está para todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos. E ele diz, arrependei-vos e receber-vos-eis. Ele disse, é só você se arrepender. E eu estou com os braços de misericórdias estendido. É só fazer isso. E ele ainda diz, vinde a mim e participareis do fruto da árvore da vida. Comereis e bebereis livremente do pão e da água da vida, ou seja, a árvore da vida Cristo, o pão da vida Cristo, a água viva Cristo, vão morar comigo. Vinde a mim e apresentais obras de retidão, e não sereis cortados e lançados ao fogo. Porque ele diz que o tempo está chegando, e aquele que não apresentar boas obras, aquela árvore que não apresenta bons frutos, a gente não tem muito o que fazer com ela. Ela fica só ocupando espaço, retirando nutrientes de outras plantas, então é melhor que ela seja cortada e lançada fora. No 37, ó obreiros da iniquidade, vós que estáis inchados com as coisas vãs do mundo. Alma 32, ele fala do inchaço da semente, da expansão da semente, tomando o nosso peito. Esse é um inchaço bom. Aqui ele fala daqueles inchados com as coisas do mundo. Diz, eu conheço um caminho de retidão através talvez da filosofia, do dinheiro, através de outras práticas. Mas ele diz, vês perdido. Você está perdido como ovelha sem pastor. Apesar daquele mesmo pastor que diz que está com os braços abertos e o convite para todos os homens está chamando. Ele diz, apesar de um pastor vos haver chamado e chamar-vos ainda, ou seja, chamou, chama e continua chamando, mas não quereis dar ouvidos à sua voz. Eis que vos digo que o bom pastor vos chama. Bom pastor é o próprio Jesus Cristo. Se nós procurarmos no guia de estudo, já diz lá, ver também Jesus Cristo. Famosa descrição, famoso atributo de Cristo de João 10. E aí, em seu próprio nome vos chama, que é o nome de Cristo. Quando somos batizados, recebemos o nome de Cristo. Então ele está chamando pelo próprio nome dele, da família dele. E se não quereis dar ouvidos à voz do bom pastor, ao nome pela qual sois chamados, ou seja, Cristo, eis que não sois as ovelhas do bom pastor. E se a gente não é a ovelha de Cristo, a gente é a ovelha de quem? É a dualidade do evangelho, é o contraste do evangelho. Não tem esses meio termos, ou é isso ou é aquilo. Eis que eu vos digo que o diabo é o vosso pastor
e pertenceis a seu rebanho. E agora, quem pode negar isso? Ele diz, alguém pode me apresentar alguma coisa contra? Eis que vos digo que quem isso negar é mentiroso e filho do diabo. Versículo 40, porque vos digo que tudo que é bom vem de Deus, e tudo que é mal vem do diabo. Então, se o homem apresenta boas obras, é porque dá ouvidos ao bom pastor e segue. Mas quem faz obras mais, está lá no versículo 41, não é filho aí do bom pastor, é filho do diabo, porque dá ouvidos à sua voz e segue. E quem assim procede deve receber dele o seu salário. Por conseguinte, recebe como salário a morte. E aí a gente tem Romanos 6:23, escritura famosa, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então o salário você recebe como paga. Concordam comigo? De um mês trabalhado. Então, é aquilo que você merece. Então, aquele que pratica o mal, aquele que tem pecado, no final o salário é a morte. Por isso que Jesus Cristo não podia receber como pagamento final a morte. O pagamento final dele foi ressurreição. Por quê? Porque ele não tinha pecados. O mês dele não foi consumido fazendo pecados para receber no final do mês o salário morte. Como ele fazia sempre a obra do Pai, não tinha pecados, o salário dele não poderia ser a morte. Podia ser qualquer outra coisa menos a morte. E foi outra coisa, foi vida. Vida novamente, ressurreição. No 43 ele faz um apelo, ainda de alma 5. Falo com a energia de minha alma. Ou seja, eu falo com tudo que eu tenho. Falo claramente, de acordo com os mandamentos, para que não possam errar. Eu estou dando tudo de mim aqui para vocês, para que vocês não possam errar e entendam perfeitamente o que eu quero ensinar neste momento para vocês. Então, ele diz o seguinte no versículo 44, eu fui chamado para falar dessa maneira, ou seja, falar de forma clara, segundo a santa ordem de Deus, ou seja, segundo esse mesmo sacerdócio que eu fui ordenado pelo meu Pai, que está em Cristo Jesus. Eu fui chamado para ser esse profeta que levantaria essa voz clara, precisa, sobre como vocês deveriam encarar as coisas de Deus. E no 45, que a gente já discutiu um pouquinho, e no 46, ele não menciona o anjo. Ele diz que ele sabe dessas coisas e não é porque era fácil porque ele viu um anjo, mas é porque ele buscou. Ele dá o caminho para que eu também possa saber dessas coisas. Através do Espírito Santo, jejuando e orando durante muitos dias. Muitas vezes nós só seguimos o fluxo. É legal sim estar na igreja, é legal a atividade que a gente tem, talvez a aula disso, daquilo, outro. Eu vou porque meu pai vai, minha mãe vai, toda a família vai, já vou de carro com eles. Mas temos que saber por nós mesmos. Nós precisamos ter esse testemunho dentro de nós. E no 47, digo-vos que assim me foi revelado que as palavras que foram ditas por nossos pais são verdadeiras, ou seja, ele ainda prestou testemunho dos profetas anteriores, em conformidade com esse espírito de profecia. E a gente já viu em Apocalipse 19 que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Então é por isso que ele estava prestando testemunho dos outros profetas, porque ele já tinha o testemunho de Jesus Cristo, que também esse testemunho de Cristo brotou nele por conta da manifestação do Espírito de Deus.
Digo-vos que sei por mim mesmo, no versículo 48, que tudo quanto vos disser concernente às coisas que hão de vir é verdadeiro. Digo que essas coisas são verdadeiras, é assim que ele está prestando o seu testemunho. Digo-vos que sei que Jesus Cristo virá, o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e misericórdia e verdade. É Ele que vem para tirar os pecados do mundo, os pecados de todos os que creem firmemente. Não é só acreditar como uma esperança solta, frouxa, mas firme. E no 49 ele diz: esta é a ordem segundo a qual eu fui chamado. Este é o sacerdócio que eu possuo, para pregar a meus amados irmãos e a todos os que habitam a terra, para todo mundo, para pregar a todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres. Sim, eu digo a vós, idosos, e também aos de meia idade e à nova geração, sim, para declarar-lhes que devem arrepender-se e nascer de novo. E se a palavra de Deus é para todos, sem distinção, ele vai abordar isso em Alma, capítulo 6, versículo 5. Ora, quisera que entendesseis que a palavra de Deus era acessível a todos, de modo que a ninguém era negado o privilégio de reunir-se para ouvir a palavra de Deus. Então, por que é que nós fazemos distinção de pessoas? Ah, não, para esse meu amigo o evangelho vai ser bom. Para aquele, não, ele nem vai dar bola. Aquele lá que vive fazendo festa, negativo. E olha, eu cruzei essa escritura com Tiago, capítulo 2, versículos 2 a 4. Porque, se na vossa congregação entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com veste sórdida, e atentardes para o que traz as vestes preciosas, e lhe disserdes: assenta tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Você não está oferecendo diferentemente o evangelho, sendo juiz daquele que deve merecer ou não? Então ele disse que esse mesmo evangelho, esse mesmo convite, qual é? No finalzinho do 49, que é para todo mundo, que a gente não deve fazer distinção se o amigo A, B, C, X, Y, Z vai receber ou não. A gente tem que abrir a boca. O convite é que devem se arrepender e nascer de novo. Finalzinho do versículo 49. E no 50, o Espírito, quando nós temos o Espírito conosco, ele está o tempo todo nos compelindo a arrependei-vos todos vós, confins da terra, porque o reino do céu está próximo. Então, o que o Espírito está sempre nos sussurrando? Arrepende, porque o reino de Deus está chegando. O Filho de Deus está voltando. Ele vai ser o rei e a gente tem que estar pronto. Então, arrependei-vos. No 51, o que o Espírito continua dizendo com voz potente? Arrependei-vos, porque a menos que vos arrependais, não podereis de modo algum herdar o reino do céu. Então, se até o versículo 30 e pouco ele não usava nada de palavra arrepender, aqui é uma profusão de palavras arrependei-vos. Dessa metade para o final é arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Ele diz que o machado está já posto, ou seja, já está, sabe aqueles desenhos animados que o personagem pega o machado e fica se balançando assim para conseguir o melhor swing para acertar a árvore? É isso, o machado já está posto à raiz da árvore, e quem não produz bom fruto vai ser cortado. Isso está no versículo 52. E aí ele diz que vai ser atirado ao fogo, um fogo que não pode ser consumido, um fogo inextinguível, ou seja, um fogo eterno.
não porque o castigo é eterno, mas porque Deus é eterno. Então a natureza do seu castigo é eterno. E no 53 eles têm alguém que vai querer refutar essas palavras? Vai querer me contradizer? Podeis pôr estas coisas de lado e pisar o santo sob os pés? Podeis inchar-vos com o orgulho de vosso coração? Persistireis em usar vestimentas luxuosas e pôr o coração nas coisas vãs do mundo, nas vossas riquezas? Persistireis em supor que sois uns melhores que os outros? Tenho mais tempo de igreja, sei mais coisas, esses outros não entendem de nada, quem é ele para querer me ensinar? Persistireis na perseguição de vossos irmãos? Estamos no versículo 54. Que se humilham e seguem a santa ordem de Deus pela qual foram trazidos para esta igreja, ou seja, seguem o sacerdócio, seguem os mensageiros do sacerdócio, tendo sido santificados pelo Santo Espírito e verdadeiramente apresentado obras dignas de arrependimento? Versículo 55. Persistireis em voltar as costas aos pobres e aos necessitados e a negar-lhes vossos bens? Versículo 56. Todos vós que persistis em vossa iniquidade, digo-vos que estes são os que serão cortados e lançados ao fogo, a menos que rapidamente se arrependam. Às vezes a gente gosta de persistir em nossa iniquidade. A gente sabe aqueles pecados que são caros para nós, que a gente não quer se livrar deles. Mas aí ele continua dizendo, todos vós que desejais, no versículo 57, seguir a voz do bom pastor, afastai-vos dos iníquos, conservai-vos separados e não toqueis em suas coisas imundas. Então, de acordo com a lei mosaica, se você tocasse em algo imundo, algum fluxo de sangue, por exemplo, algum cadáver, alguma comida não preconizada pela lei, você se tornava imundo. Então, por que a gente já não fica distante dessas coisas que podem nos contaminar, podem nos fazer quebrar a lei da castidade, a palavra de sabedoria, a lei do dízimo, a não ler as escrituras, a não escrever um diário, a faltar no domingo? Vamos deixar essas coisas, nem vamos nos envolver, vamos deixar essas coisas de lado, não vamos nem querer tocar para não nos considerarmos imundos. E esses que são imundos não vão ser contados com o nome dos justos, de acordo aqui com o 57, porque os nomes dos justos serão escritos no livro da vida. E aí já debatemos isso antes, através de uma citação de Bruce R. McConkie, que o livro da vida é escrito em nós mesmos. Somos nós próprios esse livro da vida. E eu vou ler aqui a citação para vocês. Ele diz o seguinte, Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine: o livro da vida é o registro dos atos dos homens, já que tal registro é escrito em seus próprios corpos. É o registro gravado nos ossos, tendões e carne do corpo mortal. Todo pensamento, palavra e obra. Tudo isso deixa marcas. Marcas que podem ser lidas por aquele que é eterno, tão facilmente como as palavras de um livro podem ser lidas. Quando o livro da vida é aberto no dia do julgamento, os corpos dos homens demonstrarão a lei que eles viveram. Então, os nomes dos justos vão estar escritos justo nesse livro. A vida justa que ele levou vai ser podida, ler pelo Salvador, através do seu próprio corpo. Esse estilo de vida vai se fazer manifesto no julgamento. E agora, meus irmãos, que tendes a dizer contra isto? Digo-vos que se vos manifestardes contra isto, não importa, pois a palavra de Deus deve ser cumprida. O que vocês acham disso? É isso que ele estava perguntando. Vocês aceitam essas coisas? Se não aceitar, não importa, porque é assim que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai ser cumprida. É isso que ele está dizendo. Não importa se eu goste ou se eu não goste. É a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Será
cumprida. E ele vai falar do bom pastor, no 59, 60, vai falar justamente sobre os lobos que tentam sempre entrar para devorar as ovelhas do rebanho. Muitas vezes a gente acha que vai reconhecer prontamente um lobo. Ah, não, aí eu expulso na hora. Mas o lobo, às vezes, ele vem disfarçado do meu melhor amigo, da minha namorada, do meu namorado. O lobo vem disfarçado daquela oportunidade maravilhosa de emprego que surge quando eu vou ter que sacrificar todos os dias do Senhor, eu não irei mais à capela. O lobo vem disfarçado daquela oportunidade que aparece justamente quando estou em idade de sair em missão. Então, muito cuidado, porque o lobo às vezes nos é tão familiar que a gente não consegue reconhecê-lo. No versículo 62, é interessante que ele encerra justamente: falo por meio de mandamento a vós que pertenceis à igreja, ou seja, para a igreja é um mandamento. Mas para aqueles que não pertencem à igreja, falo por meio do convite. Ou seja, muitas vezes ouvimos o conselho de um profeta e nós, membros da igreja, tendemos a achar que é só conselho. Não, para nós da igreja é mandamento. Para quem é de fora, pode ser um conselho, um convite. Mas para nós, a palavra do profeta do Senhor é um mandamento. Vinde e sede batizados para o arrependimento, a fim de que também partilheis do fruto da árvore da vida. Então, para esses da igreja, era mandamento e era um convite para todos aqueles que não eram ainda da igreja de Jesus Cristo. Então, em Alma, capítulo 6, nós lemos no cabeçalho que a igreja em Zaraém é purificada e posta em ordem. E aí, quando ele coloca a igreja lá em ordem, ele sai para a localidade de Gideão para pregar. Então vamos ver capítulo 6, versículo 1, que diz que então aconteceu que depois de haver acabado de falar ao povo da igreja que estava estabelecida na cidade de Zaraém, Alma ordenou sacerdotes e eldres pela imposição de mãos, segundo a ordem de Deus, para presidirem a igreja e cuidarem dela. Eu queria chamar a atenção aqui que a imposição das mãos é um evento documentável e visível, pela qual a autoridade do sacerdócio pode ser traçada de volta até o Salvador, de onde vem. As mãos impostas sobre a cabeça do recebedor da ordenança são uma representação simbólica das mãos do próprio Salvador. E essa referência aí ao sacerdócio, como Alma já descreveu anteriormente, é o santo sacerdócio da ordem de Deus, ou seja, uma referência aí ao sacerdócio de Melquisedeque, não confundir com os ofícios que nós temos hoje no sacerdócio arônico. E aqueles que não pertenciam à igreja terminaram se batizando por causa do arrependimento. Então, eles se batizaram seguindo a sequência dos primeiros princípios e ordenanças do Evangelho. Desenvolveram fé em Jesus Cristo, se arrependeram e foram batizados. Mas, no versículo 3, e também aconteceu que todos os que pertenciam à igreja e não se arrependeram de suas iniquidades, nem se humilharam perante Deus, refiro-me aos que tinham o coração cheio de orgulho e foram rejeitados e seus nomes apagados, para que seus nomes não fossem contados com os justos. É a condição aí do conselho, da condição de membro, né? Quando você pode ter o nome removido da igreja, né? Quando você não está em conformidade com os mandamentos do Senhor e até mesmo quando você está contaminando outros com essas ideias apóstatas. Então, a ideia aqui é justamente como o Salvador falou: se tua mão te escandaliza, corta-te, melhor que entre no reino dos céus sem a mão
do que ir para o inferno com as duas mãos. Então é a mesma coisa, se algo está escandalizando a igreja, a gente retira para que não corrompa toda a igreja. Versículo 4 diz que assim começaram a estabelecer a ordem da igreja. Então a ordem da igreja é mantida e manifesta através das ordenanças e das ordenações. Então a gente não pode simplesmente chegar e clamar para si a autoridade do sacerdócio ou clamar qualquer ofício do sacerdócio. E ninguém pode receber essas ordenanças de salvação sem aquecer apropriadamente com os mandamentos e com os procedimentos da igreja, tá? Então, era nisso que ele começou a colocar em ordem a igreja. No versículo 5, que a gente até já debateu, ele queria deixar claro que para ninguém era negado o privilégio de se reunir para ouvir a palavra de Deus. No versículo 6, foi ordenado aos filhos de Deus, e aí filhos de Deus é referência àqueles que foram batizados como membros da igreja, aqueles que por convênio nasceram novamente e foram recebidos na família de Jesus Cristo. Por isso que ele chama os filhos de Deus, aqueles que foram batizados, que se reunissem frequentemente e que se unissem em jejum e fervorosa oração pelo bem-estar da alma dos que não conheciam a Deus. Então é um mandamento do Senhor que nós estejamos juntos. Não interessa se a gente acha legal ou se a gente não acha, mas é um mandamento do Senhor. E ele então, depois de organizar a igreja, parte para a cidade de Gideão. Gideão, aquele que foi morto por Neor, aquele que se opôs fortemente às doutrinas falsas ensinadas por Neor e terminou falecendo decorrente dos golpes de espada. No 8, ele começa a pregar a palavra de Deus à igreja que estava estabelecida no Vale de Gideão, segundo a revelação da veracidade da palavra que havia sido proferida por seus pais. Então, ele teve revelação de que aquelas coisas eram verdadeiras, tá? Mais uma vez, não há aí menção ao anjo, como haveríamos de supor que para ele era fácil porque viu um anjo, mas ele próprio fala do testemunho dele. Capítulo 7 é um dos capítulos famosos porque nós frequentemente o comparamos aí a Isaías 53. Nós até cruzamos essas referências. E no versículo 1, ele já diz que, como estava restrito à cadeira de juiz, com tantos deveres, não foi possível ele ir até o povo de Gideão antes. Ele até queria ir antes ao povo de Gideão, mas não podia por conta da cadeira de juiz supremo, que ele já tinha passado em capítulos anteriores para Nefia, e agora ele se dedicava só como sumo sacerdote. Então, é por isso que ele começa no 1 e no 2 falando, né? E no versículo 3, ele diz: "E eis que vim com grandes esperanças e muito desejo de constatar que vós vos haveis humilhado perante Deus e que haveis continuado a suplicar-lhe a graça." Ele tinha realmente esse desejo de ver que eles estavam no caminho do Senhor. Já tinha ouvido falar da cidade de Gideão, mas ele queria ir lá para ver esse milagre com os próprios olhos, de constatar que sois irrepreensíveis perante ele e que não estáis no terrível dilema em que se achavam nossos irmãos em Zaraela. Os irmãos de Zaraela tinham o dilema de: sigo as coisas do mundo ou sigo as coisas do Senhor? Sucumbo às tentações de Satanás ou permaneço firme no cumprimento dos mandamentos do Senhor? Então é o mesmo dilema que todos nós hoje enfrentamos: pago minhas contas ou pago o dízimo, vou ao churrasco da firma do domingo ou vou à capela, e por aí vai. Todos esses dilemas nós temos que enfrentar. Mas Zaraela, ela vivia sempre pendendo para o lado do mundo. Então
Nós hoje devemos decidir, desde já, hoje mesmo, para que lado nós vamos pender. Para quando chegar a hora da decisão, a decisão já está tomada. Tá? Versículo 4, e bendito seja o nome de Deus, pois deu-me a conhecer, sim, deu-me a grande alegria de saber que se acham novamente estabelecidos no caminho de sua retidão. Então, a alma estava feliz porque parece que aquele discurso dele de alma 5 começa a surtir efeito. Eles estão novamente caminhando para a retidão. E aí ele diz, eu espero ter a mesma alegria que estou tendo por Zaraena, que está se convertendo, por vós, pelo pessoal da cidade de Gideão. Não desejo que minha alegria, no entanto, surja por causa de tantas aflições e tristezas que ele sentiu pelo irmão Zaraena. Ele diz, eu espero que minha alegria não seja porque vocês foram compelidos a se arrepender. Pois eis que minha alegria por ele surge depois de ter passado por muita aflição e tristeza. Ou seja, eles tiveram que penar muito, pastar muito para agora a alma estar feliz por eles. Versículo 6, eis que espero, porém, que não estejais num estado de tanta incredulidade como se achavam vossos irmãos. Interessante que ele fala tanta incredulidade, né? Talvez em diversos momentos de nossas vidas, nós temos momentos e estados de incredulidade, mas que não seja tanta, que não deixemos evoluir para tanta incredulidade, que nós busquemos fortalecer fé naquele ponto que nós estamos tendo dificuldades com a credulidade, estamos sendo incrédulos. Espero que não estejais com o coração cheio de orgulho. Sim, espero que não tenhais posto o coração nas riquezas e coisas vãs do mundo. Sim, espero que não adoreis ídolos, mas que adoreis o Deus vivo. Espero que não adoreis o teu trabalho, espero que não adoreis o dinheiro, espero que não adoreis a posição social. E que espereis ansiosamente com uma fé eterna pela remissão dos vossos pecados, certeza a qual virá. Se a gente desenvolve essa fé, ela vem. Versículo 7. Pois eis que eu vos digo que muitas coisas estão para vir, e eis que há uma coisa mais importante que todas as outras. E essa coisa é Jesus Cristo, né? Essa é a coisa mais importante que todas as outras. E ele continua a ideia, pois eis que não está longe o tempo em que o Redentor viverá e estará no meio do seu povo. Então, ele estava aqui dizendo, né, que a coisa mais importante do Evangelho é Jesus Cristo. Tudo é um apêndice de Jesus Cristo. Tudo é um apêndice da expiação, do sacrifício expiatório que Jesus Cristo fez. No 8, ele disse, eu não sei se ele vai vir enquanto está no tabernáculo mortal dele, naqueles 33 anos que ele estaria vivendo na terra. Não sei. Ele disse, mas o Senhor sabe. O Espírito não me disse quando isso se daria. No versículo 9, mas eis que isto o Espírito me disse, algumas coisas o Espírito não me falou, no versículo 8, por exemplo. Mas isso eu sei, isso ele me disse, versículo 9. Arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor e andai em suas veredas que são retas. Palavras aí que a gente já viu em Isaías, por exemplo, que ele fala dessas endireitai as veredas. E ele continua, pois eis que o reino do céu está próximo e o Filho de Deus nascerá na face da terra. E eis que nascerá de Maria em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados. Muitos criticam o livro de Mórmon por causa desse versículo, dizendo, mas o Jesus Cristo nasceu em Belém e não em Jerusalém. Mas ele está falando da região. É igual hoje, por exemplo, quando a gente diz,
o aeroporto, por exemplo, é em Curitiba. Realmente não é em Curitiba, nós sabemos disso, é em São José dos Pinhais. Mas a gente diz o aeroporto que fica em Curitiba. Então é a mesma coisa, como ele estava falando para um povo que tinha saído de lá, para eles fazia muito mais sentido ele citar a macro-região, a região de Jerusalém. E Belém para Jerusalém dá o quê? Talvez 12 quilômetros. Então é bem pouco, a distância é bem pouca entre um e outro. E ele cita então Jerusalém como um ponto de referência macro, sendo ela uma virgem, um vaso precioso e escolhido, e uma sombra a envolverá e conceberá pelo poder do Espírito Santo e dará à luz um filho, sim, o Filho de Deus. O termo virgem tem diferentes interpretações. E no hebraico, com o qual Nefe era familiar, a palavra betula, que é usada pelos escritores desse período, geralmente sugere que é uma solteira não casada, vamos chamar assim, uma noiva não casada. A raiz árabe significa que ela seria mais madura, uma mulher mais madura. E a palavra no aramaico realmente não passa o sentido de virgindade. Então a palavra aparentemente significa uma mulher que está numa idade de casar. E certamente não é uma palavra que naturalmente seria usada se a virgindade fosse o ponto a ser enfatizado, tá? Então talvez a Maria já fosse até um pouco mais velha. O fato é que essa palavra sugere que era uma mulher na idade para se casar, ou numa idade que seria casável, vamos dizer assim. E aí, versículos 11 e 12, e ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Já começa a lembrar Isaías 53, de quem todos esses profetas tinham conhecimento. E tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdias as entranhas. Segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, então não é nada teórico, ele sabe realmente de forma prática como socorrer seu povo de acordo com as suas enfermidades. A gente já discutiu aqui no início dessa aula que as entranhas eram o local de emoções. Então, se encham de misericórdia esses intestinos, as entranhas, que todos os sentimentos que ele tenha sejam de misericórdia. E aqui a gente pode cruzar com 1 Coríntios 15, 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Tá? Então, como todos herdaram a morte por conta da queda de Adão, Cristo dá a vida para todos novamente. Versículo 13, ora, o Espírito sabe todas as coisas, não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. E eis que agora esse é o testemunho que está em mim. Vamos analisar isso um pouquinho, porque ele toma sobre si os pecados de seu povo. Então, naquele momento, tanto no Getsemane quanto na cruz, ele é pecado. Ele está cheio de pecado, tomando sobre si os pecados de toda a humanidade. E não é de se estranhar que o Espírito nesses momentos não estava com ele, tanto que na cruz ele clama: Pai, por que me abandonaste?
É tanto que no Getsemane ele sua grandes gotas de sangue. Ele não podia ter o amparo do Espírito. Por quê? Porque o Espírito não habita em templos impuros. Naquele momento ele está impuro porque está com todos os nossos pecados. Ele se faz pecado para que nós sejamos libertos desse pecado. E podemos cruzar esse versículo com Isaías 43, 25. Que vai dizer o seguinte: eu, eu sou, ou seja, aí é o próprio nome dele, Jeová, que no Velho Testamento significava eu sou. Então, eu, Jeová, o que apago as tuas transgressões por causa de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, não há nada que a gente consiga fazer para apagar as nossas transgressões. Nós só conseguimos apagar as transgressões pura e simplesmente por causa dele, Jeová, o que apaga as tuas transgressões. Essa é a beleza do plano do Pai Celestial e da expiação de Jesus Cristo. E ele diz, depois disso, deveis arrepender e nascer de novo, porque se não nascermos de novo, não podemos herdar o reino dos céus. Está lá no versículo 14. Ele fala da fé no Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. No 15, sim, digo-vos, vinde e não temais, e deixai de lado todos os pecados que facilmente vos envolvem, que vos amarram e conduzem à destruição. Será que a gente está facilitando demais para sermos envolvidos, amarrados e conduzidos à destruição? A gente não podia dificultar um pouquinho esse envolvimento, essa amarração e essa condução à destruição? Se nós nos tornamos um pouco mais espirituais, como ele diz aí, arrependendo dos pecados, no finalzinho do versículo 15, fazendo com ele um convênio de guardar seus mandamentos e testemunhando isso, entrando nas águas do batismo, a gente não consegue dificultar um pouco esse envolvimento pelos pecados? Versículo 16, e quem quer que isso faça e guarde os mandamentos de Deus de agora em diante, lembrar-se-á de que eu lhe digo, sim, lembrar-se-á de que eu lhe disse que terá vida eterna. Então é simples, o caminho do Senhor é bem simples. É só cumprirmos o básico que o Senhor pede que nós façamos convênios com Ele. É simples. E aí no versículo 18 ele diz, como vos disse desde o princípio, muito desejava que não estivesseis no dilema de vossos irmãos. Ele está desejando que nós hoje não nos encontremos nesse dilema, que a gente já tenha a decisão. Josué 24:15, escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa escolheremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, né? No 19 ele diz, mas eu fiquei tranquilo quanto a isso, porque percebo que estais nas veredas da retidão, estais no caminho que conduz ao reino de Deus, estais endireitando as suas veredas. Então é assim que a gente vai vivendo, a gente não vai acertar sempre, mas a gente está sempre buscando o caminho, tentando endireitar as nossas veredas. Percebo que vos foi dado a conhecer pelo testemunho de sua palavra que ele não pode andar por veredas tortuosas. Está no versículo 20. Nem se desvia daquilo que disse, nem há nele sombra de desviar-se da direita para a esquerda, ou seja, daquilo que é certo para aquilo que é errado. Portanto, o seu caminho é um círculo eterno. Esse é um símbolo mesmo de eternidade, sem começo nem fim, ou seja, não há mudança, não há variação, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8, versículo 21, e ele não habita em templos impuros, nem pode a imundície ou qualquer coisa impura ser recebida no reino de Deus. Acabamos de comentar sobre Jesus Cristo naquele momento. Digo-vos, portanto, que tempo virá, sim, e será no último dia em que aquele que é imundo permanecerá na sua imundície, se não
se arrepende. E aí a gente não consegue se apresentar diante do Senhor. E ele diz todas essas coisas, não é para nos deixar para baixo, mas ele diz que é para despertar em nós o senso de nosso dever para com Deus. Dever para com Deus, o programa do sacerdócio arônico, né? Então, ele fala tudo isso para despertar esse sentido que a gente tem de fazer o que deve ser feito para com Deus, para que andeis irrepreensivelmente perante Ele, para que andeis conforme o sacerdócio, a santa ordem de Deus, segundo a qual fostes recebidos. E aí, não parece outros versículos que nós já estudamos? E agora, quisera que fosseis humildes e submissos e mansos, fáceis de persuadir, cheios de paciência e longanimidade, sendo moderados em todas as coisas, guardando diligentemente os mandamentos de Deus em todos os momentos, não é só no domingo não, pedindo as coisas necessárias, tanto espirituais como materiais, agradecendo sempre a Deus por tudo quanto recebeis. E procurai ter fé, esperança e caridade, então fareis sempre boas obras em abundância. E fé, esperança, caridade e amor qualificam-no para o trabalho. É para essa obra que nós estamos nos preparando. E que o Senhor vos abençoe e conserve vossas vestimentas imaculadas, 25, para que possais finalmente sentar-vos no reino do céu, para não mais sairdes. Se lembra que antes ele fez a pergunta em Alma 5? Desse jeito, vocês acham que podem se sentar com Abraão, Isaac e Jacó? E ele diz aí que a gente conserve a vestimenta imaculada. Parece eco do discurso do rei Benjamim, que ele falava conservar a remissão dos pecados, para que aí a gente possa se sentar e nunca mais sair com Abraão, Isaac e Jacó e os santos profetas, com as vestimentas imaculadas como as dele, por meio do sangue de Cristo. E no 26 ele diz: minha alma se regozija muitíssimo por causa da extrema diligência e atenção com que ouvistes a minha palavra. Qual é a diligência e a atenção que a gente está dando à palavra dos profetas hoje? Extrema? Casual? Nenhuma? É hora da gente pensar. E final, ele deixa uma bênção apostólica. Talvez todos nós já estivemos em uma reunião em que um apóstolo do Senhor fala e ele deixa essa bênção apostólica. No 27 é justamente isso. E agora que a paz de Deus descanse sobre vós, e sobre vossas casas e terras, e sobre vossos rebanhos e manadas, e tudo que possuís, vossas mulheres, vossos filhos, conforme vossa fé e boas obras de agora em diante para sempre. E assim falei. Amém. Então, por todas essas coisas que nós vamos fazer, o Senhor sempre tem uma promessa para nós. E é essa paz de Deus que vai nos encher à medida que nós realmente cumprimos com esses convênios que firmamos sobre ele. E tudo ao nosso redor vai ser afetado por essa fidelidade que dedicamos aos nossos convênios.